olha o dedo. Olha o dedo. Ó, vamos lá, sai do muro. Quem vira ídolo do São Paulo após o título? Eu sei que é complicado a gente falar sobre idolatria, Cara, tendo é em vista difícil, que nós não somos torcedores do São Paulo. É difícil. Mas, por meio dos argumentos, por meio daquilo que foi entregue e analisando o momento, como aqueles jogadores vestiram a camisa do São Paulo. E aí nós temos o seguinte, ídolo pode chegar lá, ou calma também, tá? Assim, eu já começo questionando muito a produção, porque ali deveria ter o rosto do VSR, ídolo, e a gente só poderia completar com as duas outras lacunas, né? Mas já que não é o caso, tô errado? Tô errado, se o senhor tá errado, se eu tô errado, o que tá errado? O que tá certo? Fala pra mim. Acho que talvez o errado aí seja a construção do verbo. O quê? Em vez do estar, o verbo ser. Não entendi. Caralho, Não entendeu, tu viu? Deixa, não vou. Entendi, Deixa. tá bom. Deixa. Tomou um nó de argumento do Deixa. professor Pasquale agora, histórico, tá? Não, mas o VSR, não à toa, ele é ídolo, né? Perfeito. Ó, a Priscila vai participar com a gente, tá? Você vai participar? Depois você me explica. Ele não entendeu Não, porque, mesmo. é porque eu não entendi. Ele sabe? não A entendeu produção mesmo. fala na orelha e tal. Às vezes Entendi. Você pode me explicar? Não. Então tá bom, então não explica. Então Depois eu te mando um tutorial. Depois eu te mando um tutorial pra Ó, você. vamos lá então. Ídolo pode chegar lá e calma também. Alguns personagens interessantes, a Priscila vai participar com a gente. Só que quem Ídolo a vai gente já abrir, falou, né? quem vai abrir pra mim é você, ô Wallace. Abre Vou pra abrir mim não, aí. não vou não. Abre legal, Não abre vou não. legal. Não vou Caleri, não. abre legal no Caleri. É ídolo, né? Abre legal, vambora. Galera, a gente já falou, né? É É. ídolo, pô. É ídolo. É. Esse ainda é o famoso poupa-tempo. Né? Pra todo mundo, né? Pra todo Pra mundo, todo mundo. perfeito? Então vamos pro próximo. Tem ali, Beraldo, né? Isso. Isso, Beraldinho. perfeito. Beraldo. O bonito Beraldo, não mais que o VSR. Puxa aí então, abre pra mim, ô Vitor Sérgio. Cara, Beraldo. Abre o Beraldo aí. eu acho que ele pode chegar lá, mas não sei se vai dar tempo. Mas acho que ele pode chegar lá. Acho que ele pode chegar lá. É, pode chegar lá. Fazendo até uma comparação com o Lucas, porque quando o Lucas sai, ele já era ídolo. Quando ele saiu. Então, Cara, Porque, por exemplo, se for analisar por essa a volta dele, não torna ele ídolo na volta. Ou torna. Eu acho que ele sai com o status de ídolo. É, faz sentido, né? ontem até eu falei sobre isso, assim, o torcedor do... Se você voltar para 2012, até bota a Priscila na tela aí que eu quero saber. Ô Priscila, em 2012, como é que Em você... 2012 a Priscila tinha 6 anos de idade. Então, mas cara. é isso que eu queria Tomar saber. cuidado É isso que eu também. queria saber. Pri, como é que em 2012 você viveu o título da Sul-Americana? Conta aqui pra mim. Olha, é pra ser sincera? É. Cara, eu tinha 12 anos, né? Eu sempre tenho a idade do ano. Tipo, agora, Aham. quer dizer, agora eu tenho 24, né? Tinha 23 há pouco tempo. Aham. Mas eu tava com meu pai no Morumbi, só que futebol não era algo especial pra mim. Então eu lembro Entendi. de pouca coisa, se tornou Então, depois. Mas eu quero dar uma opinião sobre Então, por isso, favor. vocês estão falando do Lucas. Eu acho que o Lucas, ele é muita gente define ele como ídolo e algumas pessoas não entendem, né? Foi tudo muito rápido ali no profissional e tal. Mas eu acho que ele é meio Kaká, assim, sabe? É uma joia do clube, que o clube colocou no mundo. Então, acho que tem esse lado, assim, sabe? De orgulho e tudo mais que o torcedor Então. tem. E aí ele sai do São Paulo e conquista muita coisa, enfim, faz uma linda história. Eu acho que, para pegar o exemplo da Priscila, eu acho que para muitos da idade da Priscila, aquele garoto que está começando, ou aquela menina que está começando a entender, a se emocionar com o futebol, talvez o Lucas fosse ídolo. Talvez para o pai da Priscila, o ídolo inquestionável era o Rogério Ceni, porque ele entendia o tamanho do Rogério. Talvez o garoto que está com 8, 9, um goleiro que fica ali, não participa tanto do jogo, então talvez ele ainda não tivesse toda a noção do tamanho. Talvez para esse garoto o ídolo fosse o Lucas. Do cara do drible, que faz gol, que passa a pé, que é uma coisa que emociona, entendeu? Pro pai, o ídolo, é claro, que era o Rogério Ceni, porque ele sabia o tamanho de tudo que fez o Rogério pelo São Paulo, entendeu? Então acho que para uma galera, o Lucas... E aí tem o melhor dos cenários, né? Porque o Lucas tem esse brilhozinho no olho do garoto e vai embora. Quando vai embora, você só fica... Mas eu acho que o destino é importante. Mas então... Porque se ele sai daqui, vai pro Jarim Rabei lá da Arábia, ninguém ia falar nada, que ele foi pra Europa. Lógico. Vai voar na Europa, meu filho. Mas então, entendeu? mas é isso. Eu mas acho que é isso tem que ser colocado em fato conta também. é- Ia jogar eu vou- onde? eu vou- No Jarim Rabei, pô. O fato
o fato dele ter saído acaba jogando a favor do Lucas. Porque quando ele sai, não tem desgaste, né? Tá bom. Que é o meio que acontece com o Jorge Jesus. Jorge Jesus veio aqui, ganhou 5 títulos e tem 4 derrotas e foi embora. Você só fica com a coisa. Não tem desgaste. Não teve desgaste. Então aconteceu um pouco isso com o Lucas. E quando ele volta fazendo uma partida histórica contra o Corinthians. Histórica. Vai estar para sempre no imaginário aí de uma geração inteira, aquela partida. E ainda é um personagem importante de um título que era a pedra no sapato. Se isso não é ídolo, a gente tem que refazer o significado da palavra ídolo. Eu até fui atrás do significado da palavra para ver se a gente consegue puxar alguma coisa disso. Pessoa ou coisa intensamente admirada que é objeto de veneração. Acho que intensamente admirado é algo que faz com que o Lucas seja ídolo da torcida do São Paulo. Nenhuma discussão. Nenhuma discussão. Né? Não, peraí, você buscou o que no dicionário? Ídolo ou VSR? Então, não, ídolo. A definição disso é de ídolo. Mas isso vale pra ele também, pra ele começar a aceitar, porque a gente chama ele de ídolo, ele xinga a gente. Eu falei, você tem que entender que você é intensamente admirado. Ele ficou sombrio depois que usou VSR. Eu sempre tenho uma carta na manga. Ele ficou sombrio. Pra você, é surpresa. Ó, vamos lá. É ídolo, então? Todo mundo vai legal no ídolo, então? Lucas. Ídolo. Porque o é ídolo é o Calma também. Tem jeito. Lucas. Ídolo. A gente falou do Lucas, né? Agora eu tinha puxado o Beraldo, né? Mas Não, agora foi Lucas, já vai. agora foi do Lucas, né? Já puxamos. Isso. Mas Já vamos então colocar o dito ídolo, isso, Lucas. eu acho que... Beraldinho, então. Eu acho que o Beraldo não pode chegar lá, mas eu tô com... Não sei se foi Giovanni ou Vess que falaram. Vai dar tempo, né? Não vai dar. Não vai dar! Acho que não vai dar, mano. Sabe por quê? Porque a gente não pode banalizar também o ídolo, porque o São Paulo conquistou a Copa do Brasil. Exato, é aquilo que a Giovana falou. Exato. Pô, é legal pra retomada do caminho, das vitórias, mas, pô, São Paulo é muito maior que a Copa do Brasil também, que o né? Beraldo, cara, o Beraldo é um jogador geracional, mano. Ele é um jogador pra tipo assim, ficar 15 anos na seleção brasileira. Ele é um jogadoraço. Só que eu acho que não vai dar tempo. Eu acho que numa dessa, na próxima janela de final do... Já foi difícil, a Pri tava falando agora, que foi difícil manter o Beraldo ou outros jogadores agora. Imagina no meio do ano, no final do ano, no meio do ano que vem. Não vai dar tempo, mas eu acho que ele tem potencial pra chegar ídolo de São Paulo, sim. Mas vamos ver. Então, mas você vai em Calma também ou pode chegar lá? Pode chegar lá. Você, Gi? Pode chegar lá, mas eu também acredito que ele sai antes. Inclusive, Então, ontem Calma também. tava pensando ontem, né? Poxa, no Manchester United ele encaixaria bem, viu? Tá precisando de um bom zagueiro ali. Eu até gosto do Lisandro Martinez, mas assim, Ó, lembrando altura, que... Né? Nós temos que colocar alguém pelo menos 2 Não, caras na calma também, vai tá? ter uma galera. Porque Calma. esse cara pode ser que ano que vem conquista a Champions League pelo São Paulo. Não vai acontecer, VSR. Ô, Tutti Fruto, calma. Fala, Fruto Laranja. Fala comigo. Beraldo. Já falei, fui o primeiro a falar, pode chegar lá. Você tá nervoso? Não, se tiver nervoso, a gente, eu fui o primeiro que falou, pode chegar lá. Você não pode repetir? Tá doendo, tá machucando? O primeiro que pode chegar lá e não ia dar tempo fui eu. É que você deve estar pensando em outra coisa. Não tô pensando em outra coisa. Tá bom, você não pode repetir? Desculpa. Não sei que o senhor senhor deve estar pensando cobra em outra mais. coisa. Perdão, chefia. Na repetição aqui ele cobra um pouquinho mais. Vamos continuar na molecada. Pablo Maia, então. Pô, Beraldo pra você também. Pablo Maia não, pode chegar lá, Arboleda, querido. Eu falei vamos continuar. Você não tá prestando atenção no que eu tô falando. Não, você tá vendo? O senhor está dormindo. O senhor está completamente equivocado. Vamos continuar na molecada. Pablo Maia. Ou o Arboleda é moleque agora também? É moleque. Pablo Maia. Priscila Senhores, desculpa a bagunça. Isso aqui é loucura, tá, Pri? Cara, eu tô percebendo. E sabe o mais engraçado? É que com o Vitor no comando do programa, as gírias da redação tomam conta, chamando outros de fanto laranja. Tipo assim, eu tô aqui só dando risada de vocês. Vocês falam pepino também? O detalhe é ela, com o Vitor no comando. Aí errou, né? Aí errou, né? Ou então o conceito de comando dela tá completamente deturpado. Considerar isso aqui um comando exatamente. É algo preocupante. Prossiga. Tá faltando comando? Tá. Não, gente, não. Mas tô gostando das gírias aqui. Nossa, Pablo Maia é bem difícil, cara. Por que eu fiquei com essa, Vitor? Você quer que outra pessoa abra aí? A gente vai pensando, cara, então. Eu acho que o Pablo Maia ele não entra no ídolo, mas eu fico em dúvida de se eu coloco ele no Pode Chegar Lá ou no Calma também. Tô pensando aqui. Vai pensando legal? Eu vou chamar o Wallace. Tá bom. Vai lá, Wallace. Pra mim, o Pablo Maia vai para o Calma também. Apesar de ser um
ótimo jogador, promissor. Acho que é um ótimo jogador, até vou retirar. É um bom jogador, promissor, um cara que pode vir a ser ótimo, mas acho que nesse elenco aí, nessa comparação que a gente tem... Porque na prática a gente tem que comparar com os outros também. Isso. Então acho que ele vai ficar atrás. É o famoso calma também. Eu tô contigo nessa aí. Giovana? Também. Calma também. Eu não sei se ele atingiria um potencial tão mais alto para fazer ídolo do São Paulo. É engraçado que muitos desses nomes aí, em um determinado período, momento, o torcedor não queria ver pintado de ouro. O Vitor Sérgio Rodrigues, Pablo Maia. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que o Beraldo. Eu acho que ele poderia chegar, mas acho que não vai dar tempo, porque ele vai ser negociado mais dia, menos dia. Eu acho que é a mesma coisa do Beraldo, mas enfim. Tá, por enquanto tá o calma também. Ô, Pri, se você colocar no pode chegar lá, eu vou pro desempate aqui. Eu acho que eu vou no calma também. Vamos calma Eu também. acho que o Beraldo criou uma identificação um pouco maior com a torcida. Então, mesmo que ele saia, acho que fica um pouco mais dessa relação e tudo mais. Acho que o Pablo Maia, enfim, um ótimo jogador, fez muita diferença nesse título, na temporada e tal. Mas acho que ele é mais do lado de calma também. Perfeito. Então vamos continuar na molecada. Tem Nestor ali, né? Vamos então com o Rodrigo Nestor. O cara que deu o título pro São Paulo, né? Querendo ou não, o cara que deu o título pro São Paulo. Giovanna Kiel. Ele que foi durante um bom tempo escorraçado pelo torcedor de São Paulo, viu? Ontem o Ricardinho ainda entrevistou um torcedor lá na arquibancada. Ele falou que tava na fila já para pedir desculpas. Fila de perdão? Perfeito. Pro Nestor. É difícil, porque a gente acaba comparando com o Beraldo, né? E aí eu acho que o Beraldo tá acima, tanto do Pablo Maia quanto do Nestor, porque eu acho que o teto dele é mais alto do que lembrando que dos assim, outros. Até alerta a nossa produção aqui, não é questão de qualidade do jogador. É isso. Identificação, cutia e Mas, tal. por exemplo, a gente vai chegar no Luciano, né? Fez o gol do Luciano eu título. acho que tem muita identificação, mas pra mim não é ídolo. Pela qualidade, não acho que ele tem qualidade pra ser ídolo. Enfim, é a minha opinião, mas a gente vai chegar lá. Então, por isso calma também. Tem ídolo que lembrando que assim, aqui cada um usa o critério que quiser, né? Mas se a Giovana de repente não consegue desvincular a palavra ídolo da qualidade do jogador, eu tenho um leve peso. Pra mim é importante também a qualidade do jogador. Mas a gente tem que analisar o momento. Às vezes o time tá muito carente de ídolos, né? Então, pra você, é calma também no Rodrigo Nestor? Calma também. E aí, o Vitor Sérgio? Assim, é curioso que eu vou falar. Ele fez o gol do título, velho. Então, é curioso que eu vou falar, porque ele fez o gol do título, né? Mas eu acho que o fato do Nestor jogar cada hora numa posição, fazendo uma função, eu sempre achei que ele quase sempre fez todas bem. Teve um ou outro momento que ele não esteve tão bem, mas acho que eu sempre falei historicamente, conversava aqui com os São Paulinos da redação, falava, gente, eu não entendo vocês cornetarem tanto os Nestor e tudo. Doideira, sempre falei isso, mas, enfim, é o sentimento do torcedor, o negócio, de repente, faltar aparecer num jogo grande, como ele apareceu nos 2 jogos da final, então... Mas eu acho que a característica do Nestor, eu acho que tem uma dificuldade de fazer dele ídolo. Ele vai estar na história para sempre, porque ele fez o gol do título, mas eu não sei se ele vai chegar a ídolo, não. Eu iria num calma também. Boa. Pela característica dele também. Porque às vezes, assim, o caso do Luciano, né? O Luciano, a forma dele, aí dá uma espetada no Corinthians aqui, uma espetada no Palmeiras ali, fala pra diretoria do Flamengo, isso vai transformando o cara em ídolo, né? O Nestor não tem muito esse perfil, então eu iria no calma também. Perfeito. Priscila, vai fechar o calma também ou vai deixar pro Wallace no desempate aí? Eu colocaria o Nestor, como a gente não sabe nesse momento se o Nestor vai sair ou não, eu acho que com esse gol, se ele permanece e continua fazendo a diferença, ele pode chegar lá, sim. Então pra Priscila pode chegar lá. Ou você vai com a Priscila ou você vai no calma também? Cara, então, virar ídolo de um clube te demanda uma única coisa. Não necessariamente você precisa fazer gol de título, não necessariamente você precisa ficar 20 anos no clube, você precisa de uma narrativa forte. Você precisa ter criado uma identificação muito rápida. E a narrativa do Nestor, ela é curiosa, mano. Porque ela a Gia acabou de falar ontem, ele é um moleque de Cotia que vem com uma expectativa muito grande, e aí começa a gerar um pouquinho de hate em cima dele, a galera já começa a perseguir, aí faz um gol do título na Copa do Brasil, um título que o São Paulo não tinha, aí já vem a fila do perdão. Se ele fica mais um pouco, essa narrativa ela vai ganhando contornos para se tornar ídolo.
muito grande. Então, no final das contas, eu vou com pode chegar lá por isso. Porque, apesar do Pablo Maia talvez até ser mais jogador, pode terminar a carreira como mais jogador do que o Nestor já tem uma narrativa de ídolo sendo construída no São Paulo. Pô, então você empatou e você me convenceu. Você foi bem no argumento. Pode chegar lá. Eu tava na dúvida também, pode chegar lá então pro Rodrigo Nestor. Foi bem, ô Wallace, gostei. Até me emocionei, arrepiei. Emocionou? Um pouco, sim. O Wellington Rato, então, pra gente não perder muito tempo aqui. É poupa tempo o Wellington Rato? Cara, não acho poupa tempo, não. Acho que é, um cara que vai se identificar, tem uma identificação, mas é o famoso calma lá também, ainda, né? Ainda é o calma lá. Eu respeito demais o Wellington Rato. Muita gente trata como qualquer coisa por causa do apelido, né? Não. Por causa do apelido, Rato e etc. Mas, é bom jogador, cara. Muito bom jogador, foi extremamente importante na campanha da Copa do Brasil, mas pra questão de ídolo, acho que ainda não. Calma também hoje? Calma também. Acho que é um jogador até que pode ficar mais tempo do que os outros que a gente estava falando aqui, dos meninos. Mas pra mim é calma também. Eu não consigo desatrelar muito. O Casares disse ontem que teve proposta também pelo Wellington Rato, né? Mas aí numa dessa também tem propósito pra todo mundo, né? Não sei. O Jardim Rabi que levar todo mundo, né? Eu não me lembro de ter ouvido notícia disso. Não sei se a Priscila que acompanha o São Paulo muito mais proximamente do que eu, mas eu não me lembro de ter ouvido proposta do Wellington Rato. Eu digo pelo contrário, no sentido de dar aquela valorizada, né? Tá vendo? Tá vendo? Talvez. Eu fiz esse esforço aqui. Talvez. Messi. Messi, você é experiente, você sabe do bagulho, talvez seja uma valorizada pra vender, né? Também. Pra vender o próprio Rato, que ele fala assim, pô, se tiver que vender alguém, desses daí eu vendo o Rato. Então talvez seja uma estratégia pra vender mesmo. De repente o cara fala, pô, em vez de vender o Nestor, eu prefiro vender o Rato, né? Então, e joga pro torcedor. Aquele jogo importante que tivemos contra o Corinthians, onde ele fez um gol. Aí o torcedor, cara, é verdade, né? Ele foi... É o novo DVD, né? Pô, calma também, Vessi? Calma também. Então é o seguinte, o Wellington Rato calma também, e aí a Priscila abre o próximo. Rafinha, Priscila Senhorães. Bora lá, só um detalhe para finalizar o Wellington Rato, né? É verdade essa proposta que ele recebeu a proposta do mesmo clube do Luciano agora no meio do ano, é da MAC. Eu já lhe rabei, é da vida. Tá, beleza. Mantém. Ele recebeu, no limite de alguma coisa errada, né? Mas eu vou deixar no ar. Não foi tão fácil assim o Wellington Rato ficar, tá? A diretoria segurou porque tinha feito essa promessa para o Dorival Júnior. Isso é uma informação que vocês podem confiar, então eu concordo com vocês que o Wellington Rato está no calma também. Rafinha, para mim, entra no quesito ídolo sem dúvida nenhuma. Acho que ele representa bastante esse resgate de confiança que o São Paulo teve. E para mim conta muito o fato do Rafinha sempre estar ali dando a cara depois da derrota. Isso para mim faz muita diferença num jogador. Diferente do jogador que foge, que se esconde, que sai antes, enfim. O Rafinha sempre esteve ali e sempre deixou claro todo o carinho que ele tem pelo São Paulo. Não acho que isso define se o cara é ídolo ou não, se ele torce ou não pro São Paulo. Tem muita gente aí que torce pelo São Paulo também. Mas ele tem essa característica de ter participado desse resgate. Então, para mim, o Rafinha se tornou ídolo sem discussão. E aí, não tem discussão, ou Wallace? Dondo tiene Rafinha, tiene taça, não era isso que ele falava? Tem título, sei lá, não lembro. Tiene título. Cara, ele fala isso ontem. Ele falou isso ontem, né? Donde tiene Rafinha, tiene taça. Ele ganhou o título lá no Olympiacos, você tava? Não sei. Não. Então ele não pode falar isso também, né? Então segura também, né? Igual São Paulo campeão de tudo. Tem a Série B? Não tem. Não tem a Série B, perfeito. Pode concluir. Vai lá, vai legal. Cara, não tem jeito, mano. Não tem jeito. E aí a Pri, na frase um pouco anterior aí o que ela falou, o Rafinha ele carrega com ele, a chegada do Rafinha, carrega com ele o peso de uma outra contratação de um outro lateral direito que veio ao São Paulo sendo torcedor do São Paulo e que deu muito errado. Que tá com outros problemas hoje em dia, a gente não cabe falar, que foi o Daniel Alves. A questão é o seguinte, ele já vem com essa pressão, é um cara de fato torcedor de São Paulo, que foi muito importante. Na campanha da Copa do Brasil tem gol no Palmeiras, o jogo contra o Flamengo na ida é uma barbaridade o que ele joga. Então, cara, não tem outro lugar, cara, pro Rafinha, ídolo, é ídolo. É ídolo, Giovana Kiel? Difícil falar, né? Eu acho que esse negócio de ídolo é tão particular do torcedor, mas pra mim não é. Eu acho ainda pouco tempo, acho pouca coisa, sabe? O Lucas, ele já tem um título da Sul-Americana, ele volta, poderia ter ido pra outro lugar, voltou, então... Veio da base de São Paulo, né? Eu acho que é diferente. Eu acho que o Rafinha tem todos os quesitos pra ser, mas ainda acho muito cedo. Pode chegar lá. Pode chegar lá. E não sabe ainda se vai se aposentar, né? Ô Pri, tem alguma coisa algum papo de que pode ser o último ano ou ele pretende jogar a última temporada ano que vem?
É uma situação bem delicada do Rafinha, né? Uma vez ele deu uma entrevista pra gente, pro André Henning, falando que ele queria se aposentar no Bayern, né? Mas nas últimas semanas, o São Paulo e o Rafinha demonstraram interesse em renovar esse contrato, principalmente se tivesse um desfecho feliz na Copa do Brasil. Mas aí chega ontem, ele fala que agora ele vai descansar. Então fica uma confusão danada do que vai ser o futuro do Rafinha. Mas o fato é que o São Paulo queria, sim, ter o Rafinha por mais um ano e o Rafinha tem este interesse. Se vai ser a decisão dele, a gente só vai saber quando de fato rolar ali a decisão no contrato, no papel mesmo, Vitor. É, porque, ô VS, eu tô nessa linha aí da Giovana, porque numa dessa ele fica, aí ano que vem consegue um título legal, aí eu acho que já pode entrar nesse papo de ídolo, porque nesse momento tá marcando a retomada do São Paulo, o título da Copa do Brasil. Como que vai ser essa retomada? Vai de fato acontecer uma sequência, ter uma sequência positiva? Rafinha, ô Vitor Sérgio. Eu acho que tem elementos para ídolo e tem elementos para pode chegar lá. Eu acho que ali o fato dele ser capitão, o fato dele virar capitão, o fato dele ser um líder impressionante, então eu gosto muito do Rafinha por isso. Acho que joga a favor de ídolo, mas eu acho que se ele se aposenta agora no fim do ano, eu acho que mesmo tendo sido o capitão de levantar, eu acho que não seria ídolo não. Então não pode chegar lá. Boa, pode chegar lá então Vitor Sérgio Rodrigues e também Giovana Kiel, né? E aí você define o... Eu fui o primeiro a votar. Você foi o segundo, na real. É verdade. Pri falou ídolo, eu falei ídolo e você vai desempatar. Desempata? Pô, que loucura, cara. Assim... Você quer uma caneta pra você ir anotando? Faz um quadrinho, que aí você vai dizendo... Pode chegar lá, então, produção. Eu vou seguir a linha da Giovana Kiel. O senhor tá bem? Tá estressado? Não. O senhor se alimentou hoje cedo? Não, claro. Não se alimentou? Entendi. Tem um café da manhã muito bom aqui, oferecido pela empresa. Rafael, você foi pode lá, chegar. Legal. Hã? Você foi lá? Não fui. Não? Tô de dieta agora. Acredite se quiser. Não, você vai ver. Agora é foco total. Vou parecer o Arboleda. Rafael... pode chegar lá, né? Goleiro tá começando. Eu acho um calma também. Também. Mas daí é porque a gente tá associando com o Rogério Ceni, não? Não, acho que não. Será que não tem essa comparação pelo fato de ser goleiro? Não, acho que não. Acho que por enquanto, assim, a trajetória é boa, em especial se comparada com a galera que veio antes, depois do Rogério, né? Então, Denis, Volpi e tudo mais. Mas eu não vejo perfis de poder chegar a ídolo, não. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que ele fique mais 5 anos no São Paulo e seja campeão de todos os títulos possíveis, mas eu não vejo calma também. Um calma também. Vocês também vão de calma também? Concordo com essa. Calma. É mesmo? E, Pri, você vai de calma também e depois já puxa o Arboleda. Arbolenda. Eu vou de calma também. Acho que você falou isso do Rogério, né? Acho que não é nem isso, é uma questão de uma posição complicada ali. Eu também não vejo muito esse perfil de ídolo no Rafael, mas é exatamente o que o VS falou. Todo mundo que a gente está opinando aqui, a gente está opinando hoje. Esse elenco pode ficar junto por 10 anos, ganhar tudo, e aí a gente vai ter que fazer de novo esse sai do muro. Arboleda é outro que para mim entra na categoria de ídolo após esse título. Cara, o Arboleda tem uma história intensa no São Paulo, né? Defendendo aqui meu argumento. Eu acho que muita gente ali se apegou numa polêmica que ele se envolveu em certo momento, vestindo uma camisa de um dos maiores rivais do São Paulo. Mas, cara, eu acho que assim, ele pediu desculpa, ele falou que ele se arrepende, ele escolheu o São Paulo diversas vezes, ele sempre defendeu muito o São Paulo, é um ótimo jogador, foi no São Paulo que o Arboleda jogou uma Copa do Mundo, foi no São Paulo que ele se tornou um cara protagonista na posição, e ele sempre escolheu o São Paulo, sempre defendeu, é um cara que não fica conquistando a torcida por sonoras ou por declarações, ele aparece às vezes falando zoeira, tipo ontem, falando que ele ia pra balada e sei lá o quê, mas ele não sai falando por aí coisas para conquistar a torcida. Ele conquista no campo, ele é um ótimo jogador, de fato, um jogador bem na dele, então para mim o Arboleda coroou esses 6 anos que ele tá no São Paulo, é muito tempo, e 6 anos apanhando, tá? Apanhando muito, batendo na trave, batendo na trave, batendo na trave. Ano passado, desfalca o São Paulo numa final, ontem desfalca também a partir de ali perto dos 10 minutos, fica frustrado de novo, mas ele tem uma caminhada gigantesca no São Paulo, e ele permaneceu mesmo nesse monte de porradaria. Todo mundo saiu, todo mundo foi embora, e o Arboleda ficou.
esse tempo inteiro. Então, para mim, é indiscutível também que o Arboleda é ídolo do São Paulo. Lembrando que a gente tá fazendo aqui ídolo do São Paulo, não é do Palmeiras. Sacanagem. Fala aí, Wallace. Desculpa. Cara, eu sou refém do meu argumento, né? O Arboleda tem narrativa. Aquilo que a gente falou, o Arboleda tem toda uma narrativa, são 6 anos, a Pri explicou. É o jogador mais velho do saiu de Arbolento pra Arbolenda. A galera sempre brinca com o nome dele, então é narrativa, gente, não tem pra onde fugir. Me lembra até um pouco, assim, comparado, por exemplo, a final foi contra o Flamengo, lembra até um pouco a trajetória até do Arão no Flamengo, que tomou muita porrada, saiu todo mundo, ele ficou e foi bater campeão lá. Então é ídolo. Pra mim é ídolo. É ídolo ou ídolo? Pra mim é ídolo. Acho que tem todos os elementos ali. Tem longevidade, tem altos e baixos, tem momento que queriam... Que a relação com o ídolo é uma relação, acima de tudo, muito passional, muito intensa. Então teve um momento que os torcedores do São Paulo não queriam ver o Arboleda, teve outro que diziam que o Arboleda era a seleção do mundo. Então, assim, fez uma partida... Por exemplo, tem esse ponto de sacrifícios, era nítido que o Arboleda não estava 100% para jogar no Maracanã e fez uma partidaça. Aí, né, a conta do jogo do Maracanã talvez tenha chegado no jogo do Morumbi. Então você vê ali, ele claramente, né, ele sai machucado, sentido. Então acho que são elementos para ídolo, sim. Então, o Arboleda aí, você falou hoje? Não, né? Do Arboleda, não falei. Não, pra mim é calma também, porque eu acho que o episódio com a camisa do... Pra mim é calma também, porque eu acho o episódio, assim, muito vexatório, ele com a camisa do Palmeiras, todo felizão lá. E eu acho que isso gera, pelo menos em mim, uma sensação de dúvida em relação à identificação com o clube. Perfeito. Então, Giovana, aqui, abre pra nós o próximo aí, que é Luciano. Pra mim é calma também. Eu acho que... é difícil falar, viu? Mas às vezes o Luciano, ele me incomoda um pouco essa necessidade de aparecer a todo momento, sabe? No pós ali, me incomoda um pouco essa forçação. Então, pra mim é calma também, mas eu entendo que pra muitos são paulinos, mesmo não sendo um jogador espetacular, por essa forma exatamente dele se portar, é que ele é ídolo. Eu enxergo de uma forma completamente diferente. E você, Pri? Luciano? Pra mim, o Luciano entra na categoria ídolo também. Inclusive, pra mim, fecha esse quadro de ídolos com o Luciano. O Luciano é um cara que quem torce pro São Paulo ama e quem não torce odeia, basicamente. Então, pra mim, pra toda a torcida do São Paulo, eu imagino que ele seja, assim, um grande ídolo, muito por conta dessa identificação. Porque, às vezes, o time tá mal, enfim, faz falta alguém que faz aquela provocação, que quando você não ganha título, ela é o que você tem, né? Ela é o que você tem. Ganhar do rival é o que dá. E o São Paulo estava passando por fases difíceis ali, e o Luciano sempre resgatava um pouquinho o orgulho de torcer para o São Paulo, de ganhar um clássico, das pequenas coisas, né, que o São Paulo teve ao longo desses últimos anos. E aí ele é coroado com uma grande conquista que você até falou uma hora que é a Copa do Brasil e tal, mas eu discordo. Eu acho que é uma conquista incrível que o São Paulo tem, porque ele nunca ganhou e porque a pressão acumulada nos últimos anos de não estar ganhando nada torna esse título gigantesco, assim, gigantesco mesmo na história do São Paulo, também por conta da caminhada. Então, para mim, o Luciano entra nessa categoria ídolo, porque a galera que tá perto do Luciano gosta dele. Quem não tá, não gosta. É tipo como se fosse um Gabigol, assim, sabe? É um péssimo exemplo nesse momento, né, gente? Mas antes era... O torcedor do Flamengo amava o Gabigol e quem não torce pro Flamengo odiava o Gabigol. Eu acho que o Luciano segue esse caminho. Quando eu coloco ali só para deixar claro que é a Copa do Brasil, é que eu não tenho nenhuma dúvida que se o São Paulo tivesse colecionando título de Libertadores e Campeonato Brasileiro, por exemplo, a Copa do Brasil, o torcedor não sentiria falta nenhuma. Mas, enfim... Sim, é porque, assim, a gente tá fazendo um quadro aqui, porque se você pegar os outros ídolos do São Paulo, em outros tempos, vai ficar pouco. Vai ficar pouco uma Copa do Brasil. Sim. Muito pouco. Eu sei que é num momento difícil, mas é pouco, sim, entendeu? Mas por exemplo, a gente pode até lembrar o Luiz Fabiano, né? Que não teve, se eu não me engano, não teve título com o São Paulo e teve alguma coisinha, eu acho. Se eu não estou equivocado, mas é ídolo. Mas é muito de momento também. Tem a Sul-Americana que ele nem jogou, né? Que ele nem jogou a decisão. É o William José, né, que joga, né? Acho que ele foi expulso no jogo anterior. Tem o Rio São Paulo, avisa a nossa produção aqui. Tem a Sul-Americana também. Ô, Vitor, queria só trazer um dado do Luciano, né, de números, que é um jogador que às vezes vive uma seca,
vive desconfiança da torcida, porque não interessa, até o Rogério Ceni vive desconfiança da torcida quando jogava no São Paulo. Do press kit que o São Paulo mandou ontem antes do jogo, né? O Luciano soma 27 participações diretas em gols em 44 jogos de mata-mata que ele disputou pelo São Paulo. Ele marcou 18 gols e deu 9 assistências. E o último título do São Paulo, o Paulistão, o Luciano também marcou um gol. Ele foi um dos responsáveis em cima do Palmeiras. Então, acho que são dados que comprovam além dessa provocação. O Luciano, ele é, de fato, um grande jogador também. Luciano. Cara, então, aquilo que a gente falou no início aqui, né? Eu não sou torcedor de São Paulo, então eu preciso basear muito da minha opinião no que o torcedor de São Paulo tá falando também, né? Sim. E pro torcedor de São Paulo é aquilo, cara. A Pri usou a expressão perfeita, né? Pra quem tem ama, quem não tem odeia. Acho que eu não posso pegar a minha opinião nesse caso, né? Eu sou refém das opiniões que eu dei aqui anteriormente. Eu não posso rasgar ela pra falar do Luciano. Então, se a torcida do São Paulo tá toda falando que é ídolo, ele tem narrativa, como eu falei, eu não posso colocar em outra categoria. Tem que ser na categoria do ídolo. Tá, mas daí é a tua opinião, assim, aquilo que você pensa de futebol Não, também. eu tô falando baseado até na minha mesmo. Na minha, como eu posso dizer? Como é que fala? Na minha lógica. Do que eu usei até agora no quadro, tem que ser. Se eu falei de todo mundo que tem narrativa como ídolo, não posso chegar pro Luciano e falar, não tem nada a ver, porque aí eu posso usar até uma opinião pessoal minha. Então tem que ser na categoria do ídolo. Perfeito. Você não falou do Luciano, né? Muita gente falando. Pega muita gente. Pega o papel da próxima vez, vai fazendo um quadro. Não, mas você não falou do Luciano. Não falei. Então, se você não sabe, você precisa do papel, pô. Por você não falou do Luciano. Olha como você é cara de certeza. pau. Então fala! Então, assim, a Pri encerrou o debate quando ela disse que se todo mundo São Paulino adora e os outros odeiam, ele tem um papel de ídolo. Talvez o debate que você possa ter se o São Paulo não vivesse a fase que ele viveu nos últimos 10 anos, eu acho que o Luciano não seria ídolo do São Paulo. Eu teria minhas dúvidas se o Luciano seria jogador do São Paulo. Perfeito? Perfeito. Eu tenho minhas dúvidas se o Luciano... Tem alguns jogadores no grupo hoje que se o São Paulo não tivesse passado pelos 10 anos que ele passou, talvez nem estivessem no São Paulo. Eu acho que o Luciano não seria ídolo. Mas, dada o contexto atual, é lógico que o Luciano é ídolo. É lógico que o Luciano é ídolo. É um cara que cresce em clássico, cresce em jogo grande. É um cara que dá a espetada que às vezes o torcedor comum não dá. Que pro torcedor, ainda mais quando o torcedor tá carente, tem muito significado. Aí agora, ganha um título, né? Faz gol no Corinthians, dá uma voadora na bandeira e tudo. Então, assim, esse tipo de coisa constrói um ídolo. Não tem nenhuma dúvida que o Luciano é ídolo do São Paulo. O Daverson é ídolo do Palmeiras? O Daverson é ídolo do Palmeiras. Perfeito. O Daverson é ídolo do porque Palmeiras. tem os mesmos elementos, né? Na minha opinião. Por exemplo, tem um cara que é... Eu acho o Daverson mais bom jogador, melhor jogador do que o Luciano. Por exemplo, eu tenho 45 anos. Eu acho um absurdo o Obina ser ídolo do Flamengo. Mas para um extrato da torcida, perfeito, que viveu ali num período que o Flamengo não tinha grande jogador e tudo, lógico que ele é ídolo. Eu não é meu. Eu não acho, porque eu peguei uma coisa... Mas é lógico que é, então acho que é um pouco disso. O Luciano, apesar de ser mais jogador que o Obina, mas ele pega essa coisa aí. É o cara folclórico, é o cara que defendia o clube, que tudo, então acho que é ídolo. E o Dorival neles? Dorival? Deu pau em todo mundo aí, cara. Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Dorival. Pode chegar lá, né? Pode chegar lá, né? Se não fizer a besteira que o Flamengo fez. Mas também, se fizer um ano de 2024 legal, é ídolo também. Então, é que tem que ver se não vai cometer o mesmo erro que o Flamengo fez, né? Porque agora vai dar uma relaxada, não vai ter o Caleri e etc. Aí não, tem que mandar embora pra trazer aí o... Sampaoli. BHS, que tem São Paulo. São Paulo. Não, eu tô falando de um cara que tem uma mística, uma grife, etc. Ih, BKSS. Pois é, meu chapa. Mas também não é todo mundo que é Pode chegar assim lá. também, não. Pode chegar lá, né? Bom, todo mundo pode chegar lá? Pode chegar lá. Precisa de tempo, né? Precisa de rodagem. Então precisa fechou. de tempo pra você conseguir construir isso aí. Então fechamos o nosso Sai do Muro. Organizadinho, né? Ficou organizadinho? Ficou 4-4. bonitinho. Ficou no 4-4-3. Tá vendo? Tem que jogar um a mais, né? Tá jogar vendo? com 12, mas beleza. Então,
Coisa linda. Gostei. Muito obrigado, viu, Priscila Senhorães, pela participação. Qualquer coisa você volta aqui, tá? Obrigada, meus amigos. Prazerzão. Aí, ó, tá vendo? Atualizou, lógico lá. Perfeito. Essa foi a excelente prateleira. Obrigado, Pri. Beijo, viu? Beijo, gente. Mostra. Bom programa. Se cuidem. Sensacional por estar participando com a gente. Cara, a gente tem muito o programa.